Boa noite, gente. Boa noite. Vamos celebrar juntos. O Júnior e a Tati tiveram a bênção de receber, não é, o grande presente de Deus, que é a Mel. E hoje é a primeira vez do Júnior como pai aqui, né? Vamos dar uma salva de palmas para ele. A gente está muito feliz mesmo por essa nova fase aí da vida do Júnior e da Tati. E a alegria da Melzinha também ter chegado graciosamente. Boa noite aos nossos internautas também. Eu quero louvar a Deus pela bênção de estarmos juntos aqui mais uma vez. E a ideia nossa é continuar pensando e falando sobre discipulado hoje. Esse tema que tem sido realmente para nós um valor cada dia mais que passa. A experiência de crescermos aqui na visão de não apenas sermos crentes em Jesus. E a palavra crente é crer em algo, né? E até os demônios creem e estremecem, mas eles não seguem a Jesus. E a nossa visão aqui não é que você apenas seja mais um que crê em Jesus, mas alguém que possa ser um seguidor de Jesus, amém? Alguém que possa andar realmente seguindo os seus passos. E nós temos então procurado estudar muito sobre isso, não é? Meditando na palavra e aprendendo com aqueles que foram os primeiros discípulos, os apóstolos, e ao mesmo tempo também tentando aprender com igrejas e ministérios que estão à frente de nós. Isso é uma das práticas que eu acho tão importante na vida de quem quer crescer, aprender com quem está na sua frente, amém? Você concorda com isso? Isso tem sido para nós uma prática. Nós temos tido a experiência de conversar com muitos pastores, com igrejas que estão vivendo essa dimensão de discípulos, não é? De uma maneira bíblica, e nós temos realmente aprendido muito com eles. E uma das pessoas que hoje tem influenciado não apenas a nossa vida, mas cooperado com o crescimento da igreja no Brasil, tem sido o Ministério da Igreja da Paz, debaixo da supervisão do pastor Ibi Uber. É uma igreja que tem crescido muito no Brasil, especialmente todo o ministério começou ali em Santarém, no Pará, no interior do Pará, já ali nas regiões da Amazônia mesmo. E esse ministério tem crescido e hoje no Brasil tem cooperado para a saúde da igreja no que diz respeito ao discipulado. Então, muito hoje do que eu quero contar, algumas das histórias, algumas das ilustrações vão cooperar para entender esse plano divino do discipulado que Deus tem para cada um de nós. Eu queria orar louvando a Deus. Ontem nós estivemos celebrando 15 anos da Kathleen, né, Kathleen? Que legal, hein? Vamos dar uma salva de palmas para Kathleen. A gente olha para a vida da Kathleen e vê a graça e o amor de Deus, né? A Kathleen estava dentro de um hospital, sendo deixada pela mãe, quando Deus, não é, pega o Luiz Pequeno e a Keila no tratamento de câncer do Luiz Pequeno e faz com que eles se encontrem dentro de um hospital. E como ontem no seu aniversário foi comentado, foi a gravidez e parto mais rápido, né? Porque em um mês ela já havia sido adotada legalmente, e nós estamos tão felizes pelo que Deus está fazendo na sua vida, Kathleen, não é? Pela obra de salvação em primeiro lugar, mas também pela obra de cura que Deus está fazendo em você, não é? Louvado seja o Senhor. Nós temos orado então por muita gente aqui. Queria que você continuasse orando pela nossa querida Cleusa, né? Esposa do pastor Pascoal Piragini, pelo tratamento do Luiz Pequeno, não é? Hoje pela manhã nós recebemos a notícia do pai da nossa querida Vivi, que descobriu um melanoma e que vai entrar num procedimento cirúrgico essa semana ou semana que vem. Eu queria orar por todos esses motivos, não é? Com gratidão e fé no coração, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Não é fácil a gente acreditar nisso, não é? Quando se trata de uma enfermidade, quando se trata de uma perda, quando se trata de uma dor, não é? Mas nós precisamos andar por fé e não por vista. Amém, queridos? Nossa fé
ela não pode ser abalada diante das circunstâncias da vida. E nós temos falado sempre aqui, você precisa amadurecer e entender que o bem e o mal estão sob o controle de Deus. E que o Senhor forma a nossa vida, não é? Nos amadurece através de todas essas situações. Eu queria orar. Se você tem algum motivo específico de oração, queria que você ficasse em pé também, antes de nós estudarmos e meditarmos na palavra esta noite. Nós vamos orar mais uma vez por tudo que o Senhor tem falado conosco aqui, e orando, apresentando a Deus nossas vidas. Você que está aí conectado conosco também, se você tem alguma necessidade, que o Senhor alcance você aí também por meio dessa intercessão. Pai, nós nos rendemos a Ti hoje aqui, em gratidão, em louvor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus soberano. As circunstâncias não mudam quem o Senhor é, mas Tu és o único que pode mudar todas as situações. A Tua palavra, ó Deus, nos chama a atenção a uma pergunta: caso há algo demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor, e a resposta é: nada é impossível ao Senhor. É por isso, Deus, que nós nos apresentamos a Ti, humildemente, reconhecendo Tua majestade, Tua glória, o Teu poder, e clamando e intercedendo para que venha sobre cada um de nós, esta noite, aqui neste auditório, e onde quer que esteja agora, ouvindo esta oração, que haja uma visita especial do Teu Espírito Santo, gerando fé, gerando esperança, gerando força sobre esses corações, de tal maneira, Deus, que nosso olhar não esteja naquilo que está acontecendo hoje, mas o nosso olhar esteja sobre o Senhor, ó Deus, atento ao Senhor, ao Seu poder, e confiando e dependendo em Ti. Ó Deus, nós pedimos que nesta noite a renovação do nosso coração, a renovação da nossa alma, Senhor. Eu não sei o que esses queridos aqui estão passando, Pai, mas Tu bem conheces cada um deles. Temos orado, Deus, pelo tratamento, ó Deus, que o Luiz Pequeno tem feito, pela Kathleen, ó Deus, agora pelo Edson, pai da Vivi. Ó Deus, temos clamado, Senhor, em favor do Pércio, temos clamado em favor de tantos outros irmãos que têm enfrentado lutas na área de saúde, a irmã Cleide, a avó Aida. Pai, nós oramos por todos eles e aqueles que não estão aqui, ó Deus, citados, mas que o Senhor sabe. Ó Deus, a Cleusa lá em Curitiba, ó Deus, de maneira muito, muito especial, nós pedimos que o Senhor se manifeste sobre cada um deles. Ó Deus, gerando realmente sobre eles aquilo que eles necessitam, conforme a Tua vontade, o Teu propósito para cada um deles. Pai, nós também oramos pela Dani, pela Arielle, continua consolando a vida deles diante da perda, Senhor. Nós clamamos que o Senhor fortaleça. Também oramos pela semana, Pai, uma semana difícil para o Eduardo Irigaray, ó Deus, para a Larissa, porque completa 2 anos que o Senhor levou o Duda, Pai, mas nós pedimos a força sobre eles também, e que nessa noite, Pai, o Teu Espírito ministre sobre cada um aqui. Ó Deus, quais são as necessidades pessoais e particulares que o Senhor possa fortalecer. Pai, também peço agora que a Tua palavra, que aquilo que vamos meditar, possa vir, ó Deus, de maneira muito forte, muito poderosa sobre os nossos corações essa noite aqui. Ó Deus, nós temos querido aprender sobre discipular, sobre sermos discipulados, sobre amarmos pessoas e cuidarmos bem delas, pela missão que o Senhor nos deu de fazermos discípulos, Pai. Por isso, Senhor, que nesta noite o Senhor possa mais uma vez nos conduzir na direção desta missão poderosa, linda, que como igreja temos, de fazer discípulos, de sermos discipulados. Ó Pai, então que a Tua palavra encontre corações aqui abertos, sensíveis, ó, e disponíveis para viver esse plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, amém. Dá um abraço aí em quem está do teu lado de novo. Diz, Deus te abençoe. Diz para ele, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Pode sentar. Discipulado, o nosso tema hoje é cura, proteção e santificação. Pensar que Deus usa
esse processo de discipulado. E quando a gente falar aqui em discipulado, nós estamos entrando na dimensão aqui do discipulado relacional, do discipulado um a um, eu discipulando alguém, eu sendo discipulado por alguém. E nessa noite nós queríamos olhar para esse valor do discipulado nessas três dimensões aqui. Deus nos curando através do discipulado, Deus nos protegendo através dessa experiência de amor e cuidado gerada pelo discipulado, e Deus santificando a nossa vida, não é, através do discipulado. Eu queria começar com uma pergunta: por que ser discipulado? Talvez essa seja a pergunta que alguns de vocês tenham aqui. Mas por que eu não é preciso ser discipulado? Eu queria começar com uma história, não é? Na verdade é uma história real, e o pastor Abe Uber conta essa história como sendo uma história que aconteceu em Paris. Um homem muito famoso, muito bem sucedido, um homem rico, não é? Ele procurou, estando de passagem de trabalho em Paris, ele procurou um psicólogo muito famoso em Paris, muito conhecido, renomado, para uma conversa, para expor aquilo que estava no seu coração. E naquele encontro, naquela clínica, ele começou a expor, a abrir a sua crise de vida, não é? A sua grande crise consigo mesmo. E as palavras dele para aquele psicólogo foi o seguinte: eu tenho uma vida muito, mas muito boa do ponto de vista material, eu sou um homem bem sucedido, eu sou uma pessoa que tem tudo que alguém poderia desejar, sou famoso, sou rico, mas eu não sou feliz. E a pergunta então daquele homem para o psicólogo é: o que eu preciso para ser feliz? E aí aquele psicólogo percebeu imediatamente, logo observou, avaliando aquele homem, que de fato ele era um homem bem rico, um homem famoso, um homem com uma certa experiência. E ele pensou: eu não posso dar qualquer resposta aqui. E ele começou então a refletir, né? O que eu vou dizer para esse homem? Eu tenho que ser certeiro, né? Eu tenho que acertar na mosca. E não dando uma resposta assim natural, vamos dizer que óbvia, ele vira para aquele homem e ele diz então algo incomum. A resposta dele é ilógica, é diferente. Ele diz para o homem: olha, você precisa ir a um circo. Pô, é uma resposta mesmo assim inapropriada para um psicólogo, né? Precisa ir a um circo. Mas um circo? Um circo. Você precisa relaxar, cara. Você precisa rir. Você precisa esquecer os seus problemas, se divertir um pouco. Vamos lá, a primeira tarefa sua é essa: vai para um circo e depois você vai voltar aqui. Inclusive nesse momento aqui em Paris tem um dos circos mais famosos, e eu quero então incentivar você a ir lá. Dizem que tem um excelente palhaço, um cara que é muito bom, ele faz qualquer um rir, qualquer um relaxar, e não tem uma pessoa que vá lá e não saia de lá feliz. E o cara ficou meio encrencado assim e falou para o homem, né? Falou para o psicólogo: olha, rapaz, eu já fui no circo, já fui, já voltei, e a minha vida não mudou em nada. E aí o psicólogo: impossível, impossível. Vou te desafiar, volta lá de novo, vai lá, e lá tenho certeza, observa bem o que aquele palhaço vai fazer, as brincadeiras, o que as piadas, e você vai rir muito. Esse seu problema de depressão vai passar, eu tenho certeza, volta lá. E o cara insistiu com ele, e o homem então se volta ao psicólogo e fala assim: mas doutor, você não está entendendo, você não está entendendo o meu problema. Eu falo: rapaz, claro que eu estou entendendo, cara. Eu estudei, né? Eu entendo a crise que você está, eu não sou nenhum novato. E ele começou a discutir ali, e ele disse: cara, essa é a minha missão, você vai lá. Não, doutor, você não está entendendo. E aí o rapaz disse para ele: cara, você não entendeu, eu sou aquele palhaço. Eu sou aquele palhaço. Anos e anos eu venho tentando trabalhar, eu venho tentando fazer as pessoas rirem. Milhares e milhares de pessoas passam lá dia a dia, riem das minhas piadas, e algumas até chegam a mentir dizendo que a sua vida mudou. Mas é impossível que mude, porque na verdade eu não posso trazer alegria a ninguém, porque eu não tenho a
verdadeira alegria dentro de mim. Interessante essa história, ela fazendo uma analogia, ela tem muito a ver com muitos de nós que somos crentes em Jesus Cristo. E eu fico pensando quantas vezes nós, como pastores, nós como líderes, discípulos de Jesus, não estamos vivendo uma vida igual àquele palhaço. Na mesma situação. Chegamos à frente, talvez, de um público assim, ou de um discipulado 1 a 1, não é? Num aconselhamento, falamos para as pessoas: ó, Jesus pode mudar a sua vida, Deus tem poder para operar, para fazer milagres, mas muitas áreas da nossa vida não têm sido transformada por esse Jesus. O poder de Deus não tem sido capaz de operar na minha vida. Quantos de nós estamos com nossos casamentos em pedaços, anos e anos, como crentes em Jesus, não é, dizendo coisas para os outros, mas minha vida esfacelada, minha vida fragilizada. Quantas pessoas estão, homens, não é? Homens de Deus, jovens, líderes, pastores, vivendo dramas, não é? Da luta, ou nem luta mais com a pornografia, dramatizados por essa desgraça que vai sujando a nossa mente. Quantas esposas, mulheres feridas, machucadas, convertidas a Cristo, mas buscando afetividade fora do casamento, por conta de o seu marido não lhe dar atenção, de ter o marido, não é, distante emocionalmente. Amados, quantos jovens, rapazes e moças estão hoje crentes em Jesus Cristo, vivendo uma vida sexual ativa antes do casamento? Quantos? A pergunta que eu tenho para você é: será que é assim que Deus quer que nós vivamos? Por que sermos discipulados? Porque, queridos, nós não fomos chamados apenas para crer em Jesus, mas nós fomos chamados para sermos santificados diariamente, sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Amém, queridos? Lá em Apocalipse 22:11 diz o seguinte: o santo continue a santificar-se. Não é? Não, mas eu já estou bem, não é a minha vida de... Não, ele está dizendo: o santo continue a sendo santificado por Deus. Quer dizer, é uma obra contínua, é uma obra que não para de Deus na minha vida. Mas sabe o que tem acontecido na maioria de nós? Em muitos casos, entra ano e sai ano, e nós continuamos caindo nos mesmos pecados, nós continuamos patinando, lidando com as mesmas fraquezas, né? Aquela irmãzinha que tem problema de língua grande, sabe? É incrível, passando após ano, ela continua falando mal dos outros, continua. Rapaz, ela fica assim, esperando a oportunidade de uma reuniãozinha assim, você viu a irmãzinha lá? Eu vi. E aí ela já começa a coçar a língua, né? Aquela língua começa a sair assim, começa... Gente, quantos de nós, anos e anos, estamos patinando nas mesmas coisas? E eu fico pensando, Deus certamente não quer que nós vivamos assim, queridos. Não é? Quantos de nós estamos vivendo de queda em queda? Preste atenção, em silêncio. Em silêncio. Até ensinando os outros, dando conselhos, mas lá no fundo, perdendo as nossas batalhas, entrando em depressões espirituais, prisioneiros do pecado. Queridos, nós precisamos de discipulado, porque ninguém é uma ilha, e nós precisamos uns dos outros para continuar a nossa jornada de santificação, de transformação. Jesus nos mandou fazer discípulos, né? Todos nós aqui precisamos de discípulos. Ou melhor, precisamos de discipulado. Agora, o que é o discipulado? Como falamos a semana passada, não é? O discipulado envolve muita coisa, envolve aconselhamento, envolve amizade profunda. O discipulado envolve mentoreamento, envolve ensino, transmissão de valores, de princípios da palavra. O discipulado envolve paternidade espiritual, cuidar e ajudar alguém na caminhada para se tornar parecido com Cristo Jesus. Mas também, queridos, vimos a semana passada que discipulado é transferência de vida.
é eu sendo instrumento na sua vida para transferir valores do reino de Deus para que você possa imitar a Jesus. E aí tocamos em alguns dos aspectos que são quase sempre assim uma certa restrição, não é? Porque a gente vê tanta aberração nesse negócio de discipulado, né? Do tipo controle, gente querendo decidir, né? Que o discípulo ele tem que fazer assim, tem que usar roupa tal, até para o cara comprar um carro, né? Ele tem que perguntar para mim se eu gosto do carro. Para com isso, gente. Não é disso que a gente está falando aqui. Inclusive, semana passada eu disse, discipulado de controle, ele não é bíblico. Não tem nada a ver. O alvo do discipulador é servir o discípulo e ajudá-lo a se tornar semelhante a Cristo. Amando, cuidando, servindo. Agora, como funciona o discipulado? E aqui nós temos procurado lidar primeiro com uma visão de paternidade espiritual, de cuidado, de eu olhar para aquele amado irmão que me convidou para ser o seu discipulador e adotá-lo como filho espiritual e apoiá-lo na sua jornada com Deus, e procurando sempre andar juntos. Não é? Como a vida é muito corrida, muito agitada, não é? Nós temos, cara, você precisa pelo menos sistematizar esse encontro, se encontrar uma vez por semana com ele, não é? Nesse tempo poder orar, abrir coração, compartilhar a vida, não é? Repartir as dificuldades, sem criar uma dependência mórbida, mas levando a pessoa a se tornar completamente dependente de quem? De Jesus, porque esse é o nosso alvo. E nessa jornada de caminhada, homem com homem, mulher com mulher, vida na vida, eu queria que você pudesse olhar para esse gráfico e enxergar um pouco mais a visão assim, numa ótica macro, não apenas na ótica micro. Eu queria que você pudesse observar o discipulado dentro do contexto do reino de Deus. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que a gente vai observar é que Deus está estabelecendo o seu reino na terra. Amém, queridos? Amém? Por isso nós vamos enxergar primeiro ali o reino de Deus. Não é? Jesus vai nos desafiar a buscar em primeiro lugar o que? A religião. Buscar em primeiro lugar uma doutrina. Não, ele vai dizer, busca primeiro o meu reino. O meu reino. Isso significa, querido, que a sua busca em primeiro lugar é buscar o reinado de Cristo na sua vida. Amém, queridos? Ele é rei sobre mim e sobre você. Agora, amados, também o que ele está dizendo aqui é que nós vamos trabalhar juntos como seus súditos, seus discípulos, para estabelecer na terra o seu reino. Você então precisa entender, como alguém que já se converteu a Cristo Jesus, que você agora recebeu uma grande missão de cooperar com Deus como um dos seus discípulos para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Mudando as palavras, o alvo de Deus é governar sobre toda a humanidade, amém? O alvo de Deus é amar o mundo, por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho Jesus, para que esse então homem, ser humano, possa voltar ao relacionamento de amor com Deus, e Deus reinar sobre a vida desse homem, para a salvação e para a transformação de vida. Agora, queridos, Porto Alegre, Deus deseja reinar sobre essa cidade, amém, queridos? E Deus vai usar a sua vida e a minha vida para o estabelecimento desse reino. Agora, qual é o coração do reino de Deus? Como é que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso através da igreja de Jesus. Por isso que Deus, né, estabelece sobre Pedro o início desta igreja, o apóstolo Pedro, e diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha, o quê? Igreja. E Deus começa a edificar uma igreja lá no tempo dos apóstolos, queridos. E aí você vai esse processo de Deus plantando o seu reino e firmando a igreja viva dele. Você vai ver esse movimento todo em Atos dos Apóstolos. Agora presta atenção. A igreja do Senhor Jesus aqui não tem placa, tá? Nós não estamos falando aqui a igreja batista, que é a igreja de Jesus. A igreja presbiteriana, que é a igreja de Jesus. A igreja pentecostal, não sei o que é a igreja de Jesus. A igreja tal. Não, não. Essa igreja aqui
ela é formada por todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e professam a Jesus também no senhorio da sua vida. Amém, queridos? Amém? Essa é a igreja do Senhor Jesus, espalhada no mundo inteiro, meu amado. Agora, a igreja do Senhor Jesus, ela tem o coração. Deus vai fazendo esse movimento e Ele vai estabelecendo algo que é valor para Deus, que é então a igreja local. E é interessante porque o que o texto de Apocalipse vai nos mostrar é que a igreja de Jesus, ela vai se manifestar na terra através do seu corpo em vários lugares. Nós chamamos isso, nós que damos esse nome, da igreja local. Então, por exemplo, a Igreja Batista de Monte Serrat é uma parte dessa grande igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tudo bem? Olha só, lá em Apocalipse você vai ver essa igreja ganhando nome. Lá em Apocalipse ela aparece como 7 igrejas, as igrejas do Apocalipse. Amém? E é interessante lá em Apocalipse capítulo 2, porque quando você vai ler o texto de Apocalipse 2, você vai ver João tendo uma visão, né? E ele ouve uma voz, ele está na ilha de Patmos, e quando ele se vira para ver e ouvir aquela voz, de onde vinha, a Bíblia diz que ele vê os 7 candelabros, que representam o quê? As 7 igrejas. E 7 é um número completo na Bíblia que indica a plenitude daquilo que Deus está estabelecendo na terra sobre as igrejas. Agora ouça bem, quando ele olha e vê os candelabros, ele não vê Jesus, ele vê primeiro o quê? A igreja. Amém, queridos? Agora, depois que ele vê os 7 candelabros, preste atenção, a Bíblia diz que no meio dos 7 candelabros está quem? O anjo do Senhor. Jesus está lá no meio dos 7 candelabros, ou seja, no meio da igreja. Qual é o princípio, querido? Que no meio da igreja, ou melhor, o que define uma igreja como sendo a igreja do Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus está o quê? No meio dela. Amém, queridos? É isso que define. Jesus é o centro, Ele é adorado, Ele quem reina, Ele quem governa sobre aquela igreja. Agora, amados, a igreja local, nós vamos aprender que ela tem um coração também. E aí nós vamos estudar o livro de Atos, nós vamos vendo essa igreja, ela se manifestando nas casas. E aqui nós chamamos isso de pequeno grupo, ou de célula, ok? Que é a igreja se manifestando numa cidade como Porto Alegre, nas casas. Isso é o coração da igreja local, é a igreja que vai diminuindo, não é, queridos? E esta igreja, ela pode ter a cara de 2 pessoas, porque a Bíblia diz que onde estiverem o quê? 2 ou 3 pessoas reunidas aonde? Em torno do meu nome, ali eu estarei. Agora, amados, deixa isso aqui um pouquinho, eu quero lembrar para você, por exemplo, ali na igreja do Senhor Jesus estão as instituições para-eclesiásticas. Para é ao lado, eclesia é igreja. Então são instituições que andam ao lado da igreja do Senhor Jesus. Ali parece que tem várias aqui, deixa eu ver. Palavra da Vida, Portas Abertas, Convenção Batista, Aliança Bíblica Universitária, Jocum, Cruzado Estudantil, CEPAL, e aí vai, tá? Deixa eu dizer uma coisa, aqui pode ter Atletas de Cristo, várias outras instituições para-eclesiásticas. Presta atenção. As instituições para-eclesiásticas, elas precisam cooperar com o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus, porque senão elas estão cumprindo um papel contrário ao plano de Deus. Por quê? Porque esse tempo é a era da igreja de Jesus. Você precisa entender isso. Então, por exemplo, quando eu converso com alguém que vem conversar comigo, quando eu recebo alguém sobre instituição para eclesiástica, uma das perguntas que eu faço para ele, sabe qual é? Qual é a sua igreja? Quem é o seu líder? Quem é o seu discipulador? Porque tem muita instituição para eclesiástica que pode começar por conta de gente com problema com a igreja. Aí ele vai lá e ele começa um negócio para fazer o que na igreja eles não deixaram o cara fazer. E aí o cara é um insubmisso, o cara é isso e aquilo. Deixa eu dizer,
a instituição para-eclesiástica, ela precisa cooperar com o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus, senão ela perde o seu propósito. Agora, querido, qual é o coração da célula, do pequeno grupo? E aí nós chegamos no discipulado, não é? Por quê? Porque a gente vai ver Jesus, não é, enviando 2 a 2, a gente vai ver Jesus discipulando, fazendo discípulos. Então, o cerne aqui é que a igreja ela vai diminuindo até o nível de fazer discípulo. Quando Jesus então manda cada um de nós que fazemos parte da igreja de Jesus, fazermos discípulos de Jesus em todas as nações. E aqui nós chegamos no nosso alvo aqui, que é realmente levar você a compreender que discipulado 1 a 1 é essa igreja pequena. Essa igreja que cresce na missão de fazer discípulo, mas que ela faz parte de uma jornada muito maior, que é o reino de Deus. Agora, queridos, é a partir desse olhar de discipulado 1 a 1 que eu queria hoje à noite trazer para você 2 valores fundamentais da jornada do discipulado. Em primeiro lugar, por que discipulado? E para mim, porque discipulado é projeto de Deus para a minha cura e para a minha proteção. É projeto de Deus para a minha cura e para a minha proteção. Veja bem que eu não estou dizendo aqui que é projeto de Deus para o perdão dos meus pecados, que os meus pecados dependem de um discipulador para serem perdoados. Não, porque em 1 João 1,9 diz o quê? Se nós confessarmos nossos pecados a quem? A Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Agora, amados, quando a gente vai olhar na palavra, a gente vai perceber que a cura passa pela confissão, a nossa relação aqui, que é horizontal, ao corpo de Cristo. Tiago capítulo 5, versículo 13 a 16, vai falar se está alguém entre vocês doente, se está alguém entre vocês sofrendo, né? E ele vai então mostrar ali claramente a importância de que nós devemos chamar os presbíteros, nós devemos ungir com óleo aquela vida, e se há pecado a ser confessado, que seja confessado. E o texto depois diz assim: e a oração de um justo pode muitos dos seus efeitos, e que esta ministração aqui, que é do corpo de Cristo, ela é uma obra do Espírito para a cura da nossa vida em relação aos nossos pecados. Ou seja, nós podemos, como crentes em Jesus, não é? Nós podemos, como discípulos em Jesus, estar perdoados, mas não nos sentindo curados. Podemos ou não? Claro que sim. Claro que sim. E quantos de nós estamos vivendo esse drama? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você pensa em alguma área da sua vida, não é, que você vem lutando há muito tempo, não é, em relação ao pecado, não é, e você já pediu perdão a Deus, já clamou a Deus, assim, Deus me perdoa, não é, você acha que Deus perdoou você? Sim ou não? Sim. Agora imagina que daqui a 2 meses, tá, você cai no mesmo pecado, você vai lá e pisa na bola e tropeça, e aí o Espírito Santo vem e lhe convence, você se arrepende, você fala: Deus, me perdoa, eu não queria e tal. Deixa eu perguntar uma coisa para você: acha que Deus vai lhe perdoar novamente? Sim ou não? Sim. Aí passa uma semana, você vai lá e cai de novo naquele pecado. Você se arrepende, você volta, pede perdão. Deus vai lhe perdoar ou não? Sim, vai perdoar você. Mas aí, queridos, passa lá 4 meses, você fica bem, forte, melhor. Só que aí numa hora de vacilo você vai lá e cai de novo. Aí você se arrepende, pede perdão a Deus. Você acha que Deus perdoou você ou não? Deus vai perdoar você, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E aqui está o cerne. Deus não quer apenas perdoar você. Deus quer o quê? Curar você. Deus quer nos curar dos nossos pecados. Deus quer gerar algo maior. Eu queria pedir licença para contar um pouco da minha história. Posso? Posso, amados? Eu, na minha jornada, vivi um processo muito doloroso em relação a isso, porque aos 9 anos, meu pai, numa palavra assim muito impensada, quando ele chegou numa viagem, virou para mim e falou: para com isso, filho. Eu estava abraçando ele: para com isso, filho, tu não é homem não e tal.
E aquela palavra, tu não é homem, não, do meu pai, eu tinha 9 anos de idade, aquilo fez uma grande ferida na minha vida. 2 mentiras foram plantadas no meu coração. Primeiro, teu pai não te ama. Segundo, teu pai disse que você não é homem. E queridos, aquilo funciona como assim, ó. O diabo vai lançando mentiras e ele começa a construir uma fortaleza, porque o alvo dele é colocar você dentro dessa fortaleza e passar a viver à luz dessa mentira. E ele começou, na minha vida, começaram a ter outros fatos que vieram somando-se àquela palavra, do tipo, um tio muito amado, era o tio preferido meu. Ele gostava de chegar e dar um tapa na cabeça assim. Eu tinha 10, 11 anos, ele chegava e dava. Falei, para tio, para com isso. Dava o segundo tapa, pô tio, para. E pá, eu começava a chorar. E ele virava e falava, rapaz, tu é uma bichinha, tu é um não sei o que, tu é. Agora presta atenção, aquele homem era uma autoridade sobre a minha vida. E aquela palavra era mais um tijolinho colocado em cima de um primeiro alicerce que tinha sido colocado pelo meu pai, autoridade sobre mim. E aquilo foi acontecendo na minha história, né? Depois outros fatos, né? Uma vez uma pessoa que era um líder espiritual, né? Me chama com outro guri, me levam para um lugar e diz, ó, vamos ver qual de vocês dois aí vão se masturbar primeiro. E eu nunca tinha masturbado, nem sabia o que era aquilo. Eu fiquei parado e o outro começou então a tirar onda de mim. E o cara começou a dizer que eu era o quê? Tu não é homem, cara, tu é isso, tu é aquilo. E eu saí correndo de lá desesperado. E queridos, as cenas foram se juntando, né? foram sendo construídas. E eu fui então na minha mente começando a entrar numa grande crise. Vem cá, eu sou homem ou não sou? O que acontece na minha história? E aos 13 anos de idade, então, uma prima chega para mim e fala, primo, vai ter um campeonato de beijo lá na escola. Você já viu campeonato de beijo na escola? Eu nunca vi. Mas eu era tão ingênuo. E eu acreditei naquela história. Falei, pois é, e eu quero treinar, primo, treina comigo. Eu falei, não, para com isso, eu não sei nem. Não, eu te ensino, faz assim com a língua, faz não sei o que. Eu falei, não, eca, não é assim que ele fala, eca, que nojo. E aquela loucura toda ali, queridos. E aquela madrugada, eu estava dormindo numa rede e ela veio então, deitou na rede e começou então a tocar em lugares inadequados. E queridos, isso repetiu-se por 3 noites e de repente todos os meus impulsos, o que eles aconteceram? Eles explodiram. E deixa eu dizer, o diabo trabalha assim, ou ele torra você para um lado ou para o outro. O que ele não quer é que você viva uma vida equilibrada, tá? E na minha história ele estava dizendo, ó, você não é homem, você não é homem. Mas agora naquela noite eu estava descobrindo, não, peraí, eu sou o quê? Eu sou homem. Peraí, olha aí, eu tive sensações em relação a uma mulher, olha aqui. E ele me levou para o outro extremo, e a partir daquele momento eu comecei a viver uma vida, não é, muito, mas muito negativa para a minha própria história, que foi durar até os 19 anos de idade, onde eu não conseguia me relacionar de uma maneira saudável, onde tudo era impuro, onde realmente assim eu tinha que levar aquela jovem até o estado de estar pronto para uma relação, e quando chegava ali eu não tinha, porque ali eu já estava completo para mim, bom, eu sou homem mesmo. Então eu vivi um desvio nessa área, um desvio de comportamento, né? Onde, e queridos, pense na loucura, porque onde é que eu estava nesse momento? Eu estava sentado todo domingo dentro de uma igreja, era filho do pastor da igreja, vivendo essa grande crise. E cada vez que eu caía, meu amado, eu chorava e dizia, Deus me perdoa, me livra disso, Pai. Me livra dessa desgraça. E aquela crise foi acontecendo na minha vida. Você acha que todas as vezes que eu chegava para Deus e pedia perdão, Deus me perdoava ou não? Me perdoava. Mas cada vez que eu caía, vinha mais o quê? Culpa. Vinha mais vergonha. Vinha mais acusação do diabo. E eu ia sendo mais ferido. Ferido e ferido. E vivendo uma luta solitária, dramática, sem falar para ninguém. E aí, querido, aos 19 anos, Deus me alcança de uma maneira linda, maravilhosa, me tira do meio daquela sujeira toda, e eu digo, Deus, agora sim, Pai, agora é de verdade, eu quero, e comecei a buscar a santidade de vida,
mas lá dentro eu tinha as marcas, eu tinha as feridas. Aquilo estava lá. Eu tinha problema com os meus olhos impuros, eu tinha que lidar com essas coisas, mas não tinha ninguém para falar. Era eu e Deus aqui. E claro que Deus é poderoso, querido, para perdoar, para convencer. Mas há uma dinâmica no reino de Deus que você precisa entender. A sua cura não é entre você e Deus. A sua cura passa pelo corpo de Cristo. E aí, amados, conheço a Martinha, vamos namorar. E com 3 anos, 3 meses de namoro, eu abro o jogo para ela. Eu coloco para ela toda a minha história, né? E ela, foi o primeiro momento que eu me deparei realmente assim com a graça de Deus, né? Naquele tempo ainda do videocassete, lembra do videocassete? Ô, rapaz, estou ficando velho. E aí, olha só, eu falo com a Marta e a Marta diz assim: Tessa, é como se eu tivesse 2 fitas cassetes na minha frente. Uma conta a velha história e outra conta a nova história. Eu preciso definir qual delas eu vou ficar. E ela então pegou com essa mão assim e falou assim: ó, tá vendo, essa aqui é a velha história sua. E eu quero fazer o que Deus já fez, porque a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Foi a primeira vez que eu estava confessando os meus pecados a alguém. Estava abrindo o jogo, cheio de vergonha. E ela fez assim, lançando, e ali eu comecei a compreender o que era a graça de Deus. Deus não estava me dando uma esposa porque eu merecesse, mas por causa da sua graça, por causa do seu amor. E eu disse: opa, eu quero isso, eu quero viver nessa luz, é verdade. Mas você lembra a história do cavalo, da semana passada, da corda e do cavalo? Eu tinha contado para Martinha a corda, não tinha contado para Martinha um cavalo, né? E para quem não estava aqui, eu estava contando sobre você exagerar no seu pecado. É melhor exagerar do que editar pecado, meu querido. E aí a gente edita o pecado, né? E eu estava falando que às vezes a gente chega e conta o pecado até ali e deixa o resto, né? Porque a gente tem vergonha. E no caso daquele cara, ele tinha roubado um cavalo e ele chegou num pequeno grupo e contou: olha, eu roubei uma corda, eu tenho problema com roubo, roubei. Aí todo mundo achou estranho, o cara roubou a corda, né? Rapaz, mas a corda é uma corda, é linda, bonita e tal. Tá bom, aí orar pelo cara, abençoar, o cara saiu, o discipulador puxou ele. Falou: cara, conta direito a história da corda. O discipulador foi mais fundo, né? Aí ele foi, até que o cara falou assim: rapaz, na verdade é o seguinte, tinha um cavalo na ponta da corda. A gente sempre conta pecado editando assim, né? É a tendência, né? Não foi uma vez, mas foram 4. Sabe? E deixa eu dizer para você que está do outro lado, não interessa se foi 1 ou 4, porque a graça superabunda em tudo. Amém, querido? O problema é que a gente que conta pela metade fica escravo ainda. Você precisa entender isso. Então, naquele caso, eu tinha contado para Martinha a corda e o cavalo não contei. Porque o cavalo era: eu ainda vivo a luta hoje. Eu ainda tenho dificuldade hoje, eu ainda tenho um olhar que impróprio, eu não devo olhar assim. Às vezes me vem pensamento, eu preciso ser... E eu não falei isso para ela, então eu estava assim: isso foi lá no passado, Martinha, eu estou bem, né? E ela chorou, me agraciou, foi: vamos para o casamento. Só que lá dentro estava 1º ano como pastor. Namoramos 1 ano e 8 meses, casamos. 1º ano no pastorado. Eu estou lá pastoreando jovens na primeira igreja batista de Curitiba. Éramos pastores de jovens ali. Uma igreja naquele tempo tinha 2.800 pessoas. Nós pastoreávamos os jovens ali. E eu estava lá na minha sala, no meu gabinete, no computador, e daqui a pouco veio a tentação. Ah, cara, abre aí, entra no site aí e tal. E eu comecei a viver uma guerra. Não, mas não posso, cara, não posso. Mas lembra que eu tinha contado só o cavalo? Ninguém sabia das minhas batalhas naquele tempo. Eu falei para ela como se fosse lá de trás. Estava ali. E aí daqui a pouco, querido, eu comecei www.playboy.com.br, enter. Agora presta atenção, eu estou lá no gabinete da igreja batista lá, sou o pastor da igreja, e começo, pá, enter. E o meu inglês naquele tempo era terrível, ele não mudou muito não, mas eu botei lá Playboy com I e não com Y, então eu botei Playboy. Então quando você, pá, enter, Playboy, o troço não entrou e deu erro. Quando deu erro, o Espírito falou comigo: o que é que você está fazendo, cara? Que pastor você quer ser? Meu amado, entrei numa tremenda crise, caí de joelho, falei: Deus, tem misericórdia de mim. E eu clamei.
Eu clamei: Deus, me liberta desse negócio, o Senhor tem misericórdia da minha vida, Pai, muda, Pai. Eu não aguento mais isso, e viver naquela prisão da culpa, escondido, Deus. Deus, eu não quero mais isso. Que tipo de pastor você? Meus amados, passei uma semana em crise, né? E agora bateu na cabeça, né? Mas Deus, e agora tem que contar para ela. Engraçado, você não tem vergonha de Deus, mas tem vergonha do outro, né? Que coisa, cara. E o Espírito começou: fale para ela. Falei: Deus, mas Deus, nós temos 1 ano de casado, não é? Ela tem algumas coisas do coração, de medo, de infidelidade, por conta da história. E Pai, Deus, eu não posso falar, vou acabar tudo, vou acabar meu ministério. E deixa eu dizer para você, querido, o diabo faz assim: ele te dá um laço, e aí, querido, depois ele começa a lançar mentiras para você não sair daquele laço com uma outra mentira. E assim ele vai fazendo, ele vai te aprisionando, ele vai te mantendo prisioneiro dele. Era o que ele queria. Eu já estava debaixo de uma mentira, agora eu tinha que inventar uma outra mentira para escapar daquela. Ô meu querido, ou eu deixava o Senhor me libertar de vez e começar uma obra de cura na minha vida, porque eu precisava ser curado. E aí, me lembro que passaram-se alguns dias, eu não sei exatamente hoje, precisasse 10, 15 dias, e um dia a Martinha está lá no gabinete olhando o computador. E ela, daqui a pouco ela: Técio, vem cá, Técio. Eu falei: o que foi? Ela falou: Técio, vem cá, eu chego lá. Meu Deus, eu me arrepiei todo, cara. Porque assim, quando você é um servo, uma serva do Senhor, amado, amada, a Bíblia diz que Ele vai disciplinar você porque Ele te ama. Amém? Muito obrigado, princesa. Essa é a minha caçula. Ele vai operar esse trabalho com o propósito não é de te humilhar, mas é de te restaurar, é de fazer tudo novo. Então a Martinha vira e fala: vem cá, olha aqui comigo. Alguém tentou acessar um site aqui, Técio. Eu cheguei, meu Deus do céu, é agora. E ela fala: olha aqui, o cara escreveu, o cara, além de sem vergonha, é burro, o cara não sei o que, e não sei. Eu falei: Deus. Mas não para, porque quem conhece a Martinha sabe, ela é uma espoleta, ela não para, ela é toda, né, ela tá quietinha assim, ela tá quietinha, a Martinha, ela... Aí a Martinha levanta, e o corredor era assim, ó, era pastor nós, pastor Jorge, de adolescente, criança, de música, de educação, eram 9 pastores, e era o corredor da equipe pastoral. Aí ela sai: vamos contar para os outros pastores. Eu falei: não, Martinha. E ela sai, entra na outra sala e fala: olha, presta atenção, abre aí o computador, vê aí se tem isso aí, ó. Tem algum cara aí sem vergonha e burro que entrou lá na nossa... Sai daqui e vai para lá. E eu atrás dela: Martinha do céu, para, mulher. Que louco, né, cara? Veja, o cara, quando ele está enrolado num pecado, é esse drama mesmo. Ele vive aqui, ó, com medo que vão descobrir a história dele. É uma prisão, gente. É uma prisão. Voltamos para a sala, fechamos a porta. A Martinha estava assim: ufa, cumpri a minha parte. Avisei, tem sem vergonha e burro aí, vai ser achado. Era a chance de começar a minha cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele dia foi divisor de águas na minha história. Porque se eu continuasse atrás do arbusto, sozinho, lutando contra esse meu pecado, eu tenho certeza que eu estaria em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, menos sendo pastor. Deus estava me dando a oportunidade de começar um processo de cura na minha vida. Eu virei para ela, os olhos cheios de lágrimas, envergonhado. Me lembro a cena hoje. Martinha, olha bem nos meus olhos. O sem vergonha e burro sou eu. Não foi fácil, primeiro ano nosso. Tivemos que ser acompanhados pelo nosso pastor.
Depois confessei isso para a autoridade espiritual minha. E meu amado, deixa eu dizer para você, eu quero dizer isso para a glória de Deus, porque a palavra não mente. Confessa os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. 26 anos se passaram, eu estou com 43 anos hoje. E para a glória de Deus, não, peraí, desculpa, 26 não, 16 anos, né? É isso? Faça a conta para mim aí. E para a glória de Deus, nunca mais eu abri tentação, eu caí em alguma tentação de abrir qualquer site. Nunca mais. Porque eu tenho poder? Não. Porque eu saí da dimensão só do perdão e fui para a dimensão da libertação, da cura de Deus começar, onde eu vim para a luz e diz: me ajuda, Martinho. E eu abri o jogo para ela, meu líder espiritual, e nós começamos a trabalhar nessa área da minha vida. Deus lapidar, fazer as cercas que eu precisava para não cair mais nisso. Amados, porque era terrível, eu sempre estava levando uma rasteira do inimigo. Eu sempre estava levando uma surra dele, um sorriso na minha cara dizendo: quem você é? Está vendo? Mais uma vez, tu é um mentiroso. E essas coisas vinham, e eu lutava aquilo sozinho. Era uma batalha. Oh, meu querido, de lá para cá, não é? Deus vem me curando, Deus vem me trabalhando. Você acha que eu não sou tentado? Sou tentado. Pensa que eu não sou tentado, não é? Diante da televisão eu tenho que cuidar. Eu nunca fico, depois que a Martinha vai dormir sozinho, vou dormir com ela, não é? Eu faço todas as minhas cercas, eu vigio, né? Eu ando na rua, eu tenho que ficar policiando sempre, porque eu sou um ser humano como qualquer homem aqui, eu sou tentado. Mas eu dispus no meu coração: Senhor, eu quero andar em verdade. E sabe, meu discipulador, ele conhece isso. Ele ora por mim, ele checa, testa como é que está essa área na tua vida. E eu vou falando das tentações. Eu venho aprendendo, meu amado, sabe o quê? Que quando você confessa primeiro a tentação, você não precisa confessar o pecado. Presta atenção nisso. Meu amado, cura é um processo. Eu tive que sair da minha caverna. Obrigado, Marcelinho. Eu tive que sair da minha caverna, da minha redoma. Eu tive que me expor, confessar a alguém que era autoridade espiritual sobre a minha vida para orar por mim. E aí Deus começou a curar na minha vida minhas culpas, minhas mentiras, né? As mentiras do diabo sobre a minha vida, as acusações, os vexames, as humilhações, por meio da confissão de pecados a uma autoridade espiritual. Porque o contexto lá de Tiago fala sobre a autoridade espiritual, querido, ali que vem e ora por você. E aqui nós estamos falando sobre a visão de um discipulador sobre a sua vida, que você mesmo convidou para a sua jornada, ou que Deus estabeleceu sobre você para ser líder na sua jornada, para o seu crescimento. Ele é autoridade sobre a sua vida, e Deus vai dizer: cara, a tua cura precisa passar por confessar, e Ele orar por você, e se preciso unja com óleo, meu amado, e começa uma jornada abençoada aí de libertação e cura. Deus vai trazer cura a você. Você crê nisso? Eu estou aqui para dizer isso para você. Ele tem feito isso na minha vida. Mas a promessa não é apenas de cura. Discipulado é o caminho que Deus usa para cura e proteção. Para proteger você. Para preservar você. O pastor Abe Uber vive uma experiência. Eu quero contar isso como uma experiência muito particular dele. Mas ele aplica isso de uma maneira espiritual interessante. E eu quero olhar com você sobre isso. Ele vai contando sobre os dramas dele, as lutas que ele tinha. E ele era discipulado pelo seu próprio irmão, 10 anos mais velho, pastor Lucas. E na jornada da relação deles dois havia muita integridade, muita transparência. O irmão sabia das lutas, das áreas de fragilidade, não é? Das guerras dele como homem também vivendo. E ele vai contando essa história. E ele diz que depois de alguns anos o seu irmão falece, morre num acidente de avião lá naquelas regiões da Amazônia, fazendo um trabalho missionário. E ele passa um tempo sem discipulador, não é apenas com um discipulador maior que é Jesus, não é? Que a gente sempre tem falado aqui, o seu guia espiritual é Jesus, amém, querido? Não faça do seu discipulador isso, mas o seu discipulador ajuda você a ir para a fonte que é Jesus.
Mas ele estava orando até que aparece e Deus lhe dá o novo discipulador, o pastor Jeffrey, que é o seu cunhado, casado com a sua irmã, e vem discipulá-lo. E queridos, na jornada do discipulado com ele, né, e ele começa a passar por um processo de algumas recaídas, de algumas quedas naquelas áreas. E ele então começa a contar quando ele sai e se afasta um tempo do ministério, vai para a selva, meio da selva, para orar e para clamar a Deus que Deus pudesse ajudá-lo na sua cura. E Deus começa a ministrar na vida dele, ministrar. Ele volta, continua o seu discipulado com o novo discipulador. E aí, amados, nesse processo, ele tem um momento de clamor ao Senhor, dizendo: Deus, eu não tenho conseguido vencer, eu tenho caído novamente. E o Espírito fala com ele através de uma visão. E aquela visão aparece em 3 fotografias para ele. A primeira fotografia aparece ele com um guarda-chuva, e ele embaixo daquele guarda-chuva muito feliz, muito realizado, né? Cheio de alegria espiritual, e essa é a primeira visão que ele tem. A segunda fotografia já é aquele guarda-chuva subindo, indo para o céu. É a segunda fotografia. E Deus fala com ele: o guarda-chuva aí é a tua cobertura espiritual, né? É o teu discipulador. Você caminhava com o teu primeiro discipulador, o teu irmão Lucas, de uma maneira muito, muito íntegra, muito verdadeira, e Deus estava abençoando a sua vida, né? Deus estava prosperando você no seu ministério, não é? Porque você estava debaixo de um processo de crescimento com alguém que você andava em integridade. Mas aquele guarda-chuva, que é o segundo retrato que sobe, é quando Deus então leva o seu irmão, não é? E o irmão falece nesse acidente de carro. A terceira fotografia é então o cenário de um novo guarda-chuva, e ele começa a dizer para Deus: mas Deus, mas eu já tenho discipulador, por que eu ainda continuo nesse processo? E Deus mostra o terceiro guarda-chuva, e ele longe do guarda-chuva, e Deus começa a falar para ele: porque embora você tenha o seu discipulador, você não tem se colocado debaixo da cobertura espiritual dele. Aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta: colocar-se debaixo da cobertura, debaixo do guarda-chuva, né? Dentro daquele contexto, daquela imagem, da visão, seria o quê? E a resposta de Deus para o pastor Eibe foi: uma vida de integridade, uma vida autêntica. Transparência com Deus e com o meu discipulador nos permite, não é, viver um processo onde nós estamos sendo apoiados, forjados, cobertos pela oração e pela intercessão. Aí, queridos, deixa eu lhe contar um processo importante, porque a Bíblia diz que o diabo, principados e potestades nas regiões celestiais, estão guerreando contra a nossa vida, amém? Sim ou não? É isso que está acontecendo o tempo inteiro. E na verdade, querido, o princípio aqui é que quando você está andando em integridade, como eu contei a minha história, o inimigo está lançando dardos inflamados, mas você está debaixo aqui de um processo de cobertura, onde o diabo não consegue atingir você. Ele não pode acusar você. Ele não tem o que dizer contra você, porque você está vivendo debaixo de transparência de vida, meu amado. Agora, quando a gente vai para Saul, você lembra a história lá de Saul? Nos mostra um princípio revolucionário, porque ali nós vamos ver como é importante agir conforme, ouça bem, não mistura as coisas, conforme o que Deus está me falando. Quando Deus fala comigo e com você, nós precisamos fazer o que, amados? Obedecer, amém? Agora, Deus usa pessoas para falar com você ou não? Sim. Você acredita nisso? Deus usa pessoas. Agora, qual é o perigo? É a gente fazer daquelas pessoas que estão sendo usadas por Deus a nossa fonte, certo? Porque não pode ser. Agora, no caso ali daquela história, Deus manda Saul ao batalhar com os amalequitas, que eles destruíssem todos os despojos. E Samuel é o profeta de Deus ali para dar a palavra de Deus para Saul de como deveriam proceder. E a Bíblia vai dizer que depois Samuel chega e os caras já tinham vencido os amalequitas, e eles chegam no acampamento e vai falar com Saul: Saul, e aí vocês fizeram como o Senhor mandou? E Saul vai dizer: sim, Senhor, nós fizemos como o Senhor mandou e tal. Só que aí a Bíblia vai dizer que Samuel ouve o quê? O mugido do gado
e o balido das ovelhas. E Deus tinha mandado destruir tudo. E em nome, presta bem atenção, e em nome de uma espiritualidade, Saul vai se justificar. E vai, Senhor, mas nós pegamos isso, falando para Samuel, nós pegamos isso para oferecer o quê? Sacrifício. E é nesse texto, nessa história, que o Senhor vai falar claramente, dizendo claramente para Saul: acaso o Senhor tem tanto prazer, ouça bem, em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça o que ele manda? E ele diz: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então ouça bem, nesse texto Deus vai dizer o seguinte, que a rebeldia é igual o pecado de feitiçaria. Aí eu pergunto para você, Saul estava tentando derrubar Samuel do seu lugar, impedir que ele exercesse seu ministério? Sim ou não? Não. Ele foi rebelde para com Samuel, querendo puxar o tapete dele do seu ministério? Não. Por que que Deus vai dizer para Saul que ele havia sido rebelde, que o pecado de rebeldia era comparado à de feitiçaria? Por quê? Porque, amado, segundo aquele texto, a atitude de Saul foi vista como rebeldia, porque ele não estava se colocando debaixo da orientação do seu líder espiritual. Presta atenção aqui, querido, presta muita atenção. Deus dava uma palavra para Saul por meio de Samuel, e Saul desobedeceu, fazia quase tudo. E quando ele se posicionava assim, aquilo era visto por Deus como rebeldia. E no caso do texto, justificado por oferecer ao Senhor sacrifício. Deus está dizendo que o pecado de rebeldia é igual da feitiçaria. Por quê? Aí deixa eu te ajudar a entender isso. Na feitiçaria, há os batimentos ali, a invocação aos demônios, né? Quando se bate os tambores e invoca-se que os santos desçam. Mas na verdade não é santo que desce, é demônio que sobe do inferno e que se apropria de pessoas. E aí diz: olha, o anjo, o santo desceu. Na verdade não é o santo que desceu, é um demônio que se apropriou da pessoa, certo ou não? Agora, por que que Deus está dizendo que o pecado da rebelião é comparado ao pecado da feitiçaria? Eu vou explicar para você. É porque, meu amado, o pecado da rebelião é o pecado que mais nos aproxima de quem? Do diabo. O que foi que derrubou o diabo do céu? Foi a sua arrogância, foi a sua autossuficiência, foi o seu orgulho. E ouça o que eu vou dizer: toda vez que Deus vê um coração, ou melhor, toda vez que o diabo vê um coração orgulhoso, arrogante, independente, ele se identifica com o seu próprio pecado, e as portas se abrem para que o diabo venha. Deixa eu dizer, ouça, um coração arrogante, um coração insubmisso atrai demônios sobre a vida da pessoa. Isso é muito sério. E aqui eu não estou dizendo para você, e eu quero deixar isso claro, que o discipulador falou, eu tenho que fazer. Não, não. Até porque, querido, nós estamos ensinando a igreja aqui que você tem uma fonte que habita em você, que é o próprio Espírito Santo de Deus, amém? Eu estou falando quando Deus fala com você, seja diretamente ou usando alguém, e você sabe que é Deus, mas você decide obstinadamente fazer a sua vontade. Deus classifica isso como rebeldia. Ele compara isso ao pecado de feitiçaria. Isso atrai demônios sobre a sua vida para lhe oprimir. E amados, eu podia contar N histórias para vocês aqui hoje, de pessoas amadas para mim, que Deus falou com elas, seja diretamente ou seja usando uma autoridade espiritual, mas obstinadamente aquela pessoa, como Saul, decidiu fazer a sua própria vontade. Meus amados, o diabo sempre vai levar para a destruição. No caso de Saul, Saul perdeu o reinado por causa disso. Consegue entender a seriedade?
O pecado da rebelião é o pecado que mais me identifica com o coração de Satanás, e ele se revela contra Deus. E não há nenhuma identificação alguma entre rebelião e santidade. Quando nós nos colocamos debaixo de um processo de discipulado, Deus vai nos proteger através daquele líder espiritual, se você quiser. Ele vai ser a boca de Deus muitas vezes para lhe avisar, querido. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: Deus não precisa usar uma outra pessoa para falar comigo quando eu tenho uma relação com Ele. Eu creio nisso que eu estou falando para você. Se eu tenho uma relação direta com a minha conexão, que é Deus, Deus não precisa de ninguém para vir falar para mim o que eu preciso. Mas Deus vai usar pessoas para falar comigo, testificando aquilo que o Espírito já falou, amém? Mas ouça bem, quando você está endurecido no seu coração, Deus vai levantar homens e mulheres espirituais para ser a boca de Deus para a sua vida, porque Ele ama você. E você precisa ouvir. Isso se chama proteção. Deus usando o discipulado para proteção. Segundo princípio, eu quero fechar com ele. Discipulado, querido, é santificação para transferência de vida. Como assim? Eu gosto de olhar para Jesus, o nosso modelo. João 17:19 diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Em favor deles quem, queridos? De quem? Dos discípulos. Eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Eu pergunto, Jesus precisava de santificação? Jesus tinha necessidade de ser limpo de algum pecado? Jesus tinha algum pecado para confessar na sua vida? Não. Como é que ele foi se santificar? Aqui há um princípio bíblico que se chama lei da reprodução. Presta atenção, querido. Você não pode transferir algo para o seu discípulo se não for gerado primeiro na sua própria vida. Você não pode passar para o seu discípulo algo que primeiramente Deus não lhe deu, você não recebeu de Deus ainda. Era isso que Jesus estava fazendo, se santificando em favor dos discípulos. Dois aspectos aqui. Primeiro, Jesus se santificando para que eles vissem e também se santificassem, mas Jesus se santificando para gerar mais santidade na vida dos seus discípulos. E deixa eu dizer uma coisa, isso é inevitável na nossa vida. Quando você anda em santidade, você se santifica ou é santificado por Deus, melhor dizendo, você vai ser usado para a santificação da outra pessoa. Você crê nisso ou não? Você se lembra de outros textos bíblicos que podem ratificar? Você lembra da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7? Quando o Senhor vai falar sobre casamento, Paulo escrevendo ali, ele vai dizer, marido descrente vai ser santificado por quem? Pela mulher cristã. E ele diz, se você tem uma mulher que não é cristã e você é cristão, você santifique a vida dele pelo seu bom procedimento. Lá em 1 Pedro capítulo 2, vai falar o mesmo princípio, quando vai falar às mulheres, que elas deviam olhar para Sara e dizer, assim como Sara, pelo bom procedimento, vocês deverão ganhar e santificar os vossos maridos. Então deixa eu dizer, aqui é um princípio espiritual. Quando Deus santifica a sua vida, a santificação ela vai santificar a vida de outras pessoas que estão ao seu lado, meu amado. Isso é lindo. Isso na verdade é poderoso. Isso é algo extraordinário. E você pensa na sua vida num discípulo aí que você discipula. Eu conheço histórias e várias histórias aqui para dizer, cara, olha, quando eu olhei isso na tua vida, na vida do meu discipulador lá, Deus começou a mexer comigo. Sabe o que é isso? Isso é Deus santificando a vida do outro através da santificação que Ele está produzindo em nós. Já aconteceu isso com a sua vida? Tem acontecido na minha vida constantemente, querido. Marta sabe disso. Eu olho para a vida do meu discipulador, meu Deus do céu, ele é um homem imperfeito como eu, mas eu vejo aquele homem se rendendo aos pés de Cristo, buscando uma vida com o Senhor, e aquilo me contagia de tal maneira, né, Marta? Aquilo me influencia, aquilo me leva para a fonte que é Deus, e diz assim, Deus, eu quero ser mais como o Senhor, porque eu tenho visto isso na vida do meu discipulador. Deus vai gerando santificação na vida das pessoas através daquilo que Ele está fazendo em você.
é lindo. Deus opera esse milagre. Quando você é santificado, você santifica a vida do seu discípulo. E amados, o desafio nessa noite é que então, olhando para esse princípio, é que nós busquemos o que? Nos santificar. Continuar deixando o Senhor operar na minha vida, amém, queridos? Transformar a minha vida, operar na minha vida, santificar a minha história, o meu viver, querido. Você conhece aquela história do sapo e do escorpião? Não é? O sapo estava lá na lagoa numa boa e o escorpião chega e fala para o sapo, né? É uma história, tá? Não é história. O sapo chega para o escorpião chega para o sapo e fala lá, né? Vem cá, você me dá uma carona até o outro lado da lagoa? E o sapo, rapaz, você tá doido? De jeito nenhum, mas nem morto. E aí o cara insiste, né? Não, mas é simples, olha, a lagoa ali do outro lado, eu pulo em você e você me leva até o sapo. Não, rapaz, se você vier pular em mim aí, eu te conheço. Você vai me dar uma ferroada no meio da lagoa. Aí o escorpião falou para o sapo, não, rapaz, pensa, presta atenção, eu não sei nadar. Se eu fizer isso, eu vou morrer. Então, seu sapo, fica tranquilo. Eu não vou te ferroar mesmo porque eu quero viver. E começou aquele diálogo. E o sapo virou para ele, falou, não, rapaz, eu não confio. Falou, pense, seu sapo, pense bem. E o sapo lá começou, né, na sua mente sapal, pensar. Como é que vai ser? Será mesmo? Faz sentido isso, né? Ele não quer morrer e tal. E o sapo falou, então tá bom. Então vamos combinar o seguinte, eu vou ficar aqui um pouco distante, já mais para dentro da lagoa. Você vai pular nas minhas costas e eu vou atravessar com você, tá bom? Beleza. O sapo se preparou e o escorpião deu aquele salto, puf, grudou. E o sapo começou, né? E aí, rapaz, de repente, o sapo conversando, maior papo com que lagoa bonita, aquela coisa toda, naquela história. E aí daqui a pouco o escorpião começa a tremer. Tá tudo bem, seu escorpião? Começa a tremer, tremer. E o sapo começa a se desesperar. E daqui a pouco vem aquele negócio e crava no sapo. E o sapo começa antes de morrer, mas seu escorpião, você falou, você prometeu. Não é verdade, o escorpião está ali, mas é verdade, eu não queria fazer, eu falei de verdade. Começou aquele diálogo, né, na morte ali, mas como, você agora vai morrer comigo? Você não... Pois é, eu vou morrer, mas eu não queria, eu não consegui. E a pergunta final foi, mas por que você fez? Eu falei, não sei, eu não consegui não fazer. No final das contas, aquele sapo, escorpião, descem para o fundo do rio e morrem. Estava pensando nessa história e dizendo o seguinte, cara, essa é a nossa natureza pecaminosa. Você já aprendeu que a sua identidade é a identidade de novo nascimento. Você é descendência de Cristo, amém? Amém, querido? Essa é a nossa identidade. Mas o pecado, ele continua em nós, combatendo contra esta nova identidade. E essa natureza pecaminosa, meu amado, ela é inclinada para o mal e sempre ela está nos levando a cometer traições, mentiras, pecados, que não destrói apenas a minha vida, mas vai destruir a vida do sapo, vai destruir a vida de todo mundo e levar para o fundo do rio, eu e uma multidão. Então presta atenção, meu amado. É por isso que você precisa entender que só há uma maneira de você vencer essa natureza. E Paulo escreve dizendo o seguinte: enchei-vos do Espírito. E você não vai satisfazer a sua carne. Gálatas capítulo 5. E essa natureza não vai pegar você e trair você. Porque quando a gente menos espera, a gente está fazendo o que o escorpião fez. Eu não queria, mas eu não consegui. Não é assim? E aí, meu amado, é o processo da santificação que vai mortificando essa natureza. O que Deus quer fazer conosco essa noite é isso. Você e eu precisamos ser santificados. Primeiro para glorificar a Deus, mas o resultado dessa santificação
é que o Senhor vai usando a minha vida para santificar a vida daqueles que me rodeiam. Cristo em mim, reinando, transformando meus valores, minha nova identidade sendo vista, percebida, gerando mudança nos meus contextos de vida, família, profissão, em todo o ambiente. Para mim, essa é uma das bênçãos do discipulado que eu quero transmitir a você. Deus santificando a minha vida para que meus discípulos sejam santificados pela transferência da vida de Cristo em mim. Eu concluo dizendo: quem não quer isso para a sua vida? Viver um processo de pessoas amando, cuidando, sendo referência de Cristo para minha cura e para minha proteção. Gente, isso é discipulado. Deus operando na minha vida, através da vida de alguém que está crescendo em Cristo e transferindo princípios e valores, e eu estou sendo santificado pela obra de santificação da vida dele e sendo bênção na vida de outras pessoas também. Esse é o processo que Deus tem para a minha e para a sua vida aqui. Você quer viver isso? Feche os seus olhos, amados. Eu quero terminar louvando, adorando. Eu queria que enquanto essa música fosse tocada, você pudesse sondar o seu coração, né? E dizer: como é que eu estou caminhando a minha vida espiritual? Sozinho, solitário? Ou eu tenho algum discipulador, alguém caminhando junto? Deus quer gerar cura, proteção. Ele é poderoso para operar isso na sua vida, mas Ele usa o corpo de Cristo para essa dinâmica. Ele vai usar pessoas comuns que amam a Deus e amam você, para que você possa viver essa cura e essa proteção. Mas Deus também, querido, quer usar pessoas que têm buscado santificação em Cristo Jesus, pessoas que vão abençoar você, transferir vida de Cristo, e você vai santificar e ser santificado por meio desse processo do discipulado. Deus operando mudanças, transformações, limpando, perdoando, libertando, santificando para o louvor da sua glória. Enquanto essa canção é tocada, faz a sua oração onde você está e diz para Deus: Senhor, começa a pedir ao Senhor um discipulador para a sua vida. Se você já tinha, deixou de lado, comece a considerar. Talvez não seja aquela pessoa, seja um outro cenário que Deus tenha, mas não abandona esse ministério e essa bênção que é ser e fazer discípulo. Grande amor de Deus por nós, Eu quero orar com você hoje, dizendo que Deus ama você. Tem muitas provas aqui de amor, mas hoje eu quero dizer: eu sou uma prova da graça, do perdão, do amor de Deus. Quero dizer para você que, embora Deus seja suficiente para realizar toda a obra em mim, Deus vai usar a igreja, o corpo de Cristo, para continuar operando a obra na sua vida. Você não precisa ter medo. Deus está no nosso meio aqui, santificando a nossa história, para que a gente abençoe vidas. É para isso. Como eu agradeço a Deus por pessoas que têm abençoado a minha vida. Eu quero orar por você essa noite. Você que é discípulo amado de Jesus e que quer considerar essas palavras de maneira séria hoje à noite. Sair daqui e dizer: Senhor, eu não quero parar na minha vida cristã. Você crê em Jesus, amado, mas Deus quer fazer de você um discípulo que cresce, que amadurece, que se torna semelhante a Jesus e que vai fazendo discípulos nessa terra. E essa relação de discipulador e discípulo é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Não é uma questão de opção. Ele nos mandou ser e fazer discípulo. Então eu queria que você pudesse
entender essa dinâmica. O reino de Deus, ele é um movimento vertical, mas horizontal. Eu e Deus, e eu e a sua igreja, crescendo juntos. E se você quer viver nessas duas dimensões, você precisa abraçar essa visão que não é minha, é bíblica, de discipular, de ser discipulado, de deixar pessoas, não é, transferirem valores para a sua história, para a sua vida. Se você quer isso, fique em pé onde você está. Quero orar nessa noite por você. Talvez você pudesse agradecer por vidas de pessoas hoje à noite, não é? Pessoas que edificaram você, pessoas que abençoaram você, pessoas que marcaram sua vida. Talvez algumas dessas pessoas tenham falhado com você, e hoje você precisa lembrar delas e dizer: mas eu tenho que perdoar, Senhor. Perdoe, meu amado, perdoe essas pessoas. Elas são seres humanos falíveis. Por isso que nós temos discipuladores, mas nós não podemos esquecer que a nossa fonte é Jesus. Sempre Jesus, porque Jesus não falha. Da mesma maneira que Ele tem nos perdoado, nós vamos nos perdoar uns aos outros, e não vamos desistir dessa bênção da igreja de Jesus. Pai, estamos aqui na Tua presença, como filhos amados Teus, Pai. Tu conheces as histórias aqui, Tu conheces as vidas aqui, e elas estão dizendo: Senhor, eu quero viver essas dimensões da vida que o Senhor tem aqui nessa terra, crescendo com o Senhor, numa relação direta, uma relação única, pessoal, particular, entre você e Jesus, na pessoa do Espírito Santo que habita em você. Mas também, Deus, nós queremos crescer na dimensão dessa jornada espiritual, onde nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, mas onde a Tua palavra diz que nós crescemos mutuamente. Esse corpo edifica-se e cresce nessa dimensão em que nós nos entregamos em favor do outro, em que nós nos santificamos em Ti e somos instrumentos para abençoar a vida de pessoas. Pai, eu rogo ao Senhor que Tu possas tomar cada um desses amados aqui, aqueles que têm discipulado, que eles continuem crescendo, que eles continuem fazendo discípulos, aqueles que ainda não estão vivendo essa dimensão, que eles possam receber discipulador, alguém, Senhor, que vai continuar a jornada, encorajando o Senhor a essa linda vida com Cristo Jesus. O que eu peço ao Senhor, Pai, é que o Senhor mesmo faça esse grande movimento no meio desta igreja, para que nós possamos ser e fazer discípulos que honram e glorificam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Terção, vem pra cá, vem pra cá. Gente, hoje, agora à noite não teve o fator surpresa que teve de manhã, mas, Terção, a nossa oração é que o mesmo amor, né? O mesmo amor não, um amor diferente, porque são pessoas diferentes que estão aqui agora à noite, chegue no teu coração. Martinha, com as meninas, venham cá junto, por favor. A gente quer estar pertinho de ti aqui, Tércio, dizer que, comentei com o Tércio ali, né, daqui 7 anos, são 50 anos, hein, cara? Cara, te amamos muito, te louvamos a Deus pela tua transferência de vida nas nossas vidas. Brinquei hoje de manhã com o Terção, né, que eu até então não tinha visto uma imitação de sapo desesperado, né, e hoje tivemos essa oportunidade de ver isso e ver como tu reparte com tanta alegria, com tanta convicção, com tanta profundidade, com tanta certeza, com tantas dúvidas às vezes, repartindo a tua vida. E a gente agradece muito mesmo a Deus pela tua vida, cara, pelo amigo que tu é, pelo líder que tu é, pelo pastorzão que tu é, esposo, pai, amigo, filho, né? Muito obrigado por tantos papéis que tu desempenha. A gente está junto aqui como igreja reunida, com muita gratidão no nosso coração mesmo, orando pela tua vida. A gente quer que tu saiba que tem uma
uma igreja junto contigo, né? Te suportando em oração, te dando suporte nos momentos difíceis. Queremos ser bênção na tua vida, vida das meninas, das tuas meninas, né? Terção, como foi de manhã, a gente quer orar por ti. Chegar pertinho aqui, gente, vamos orar juntos, pedir que a igreja possa juntos estender as mãos. Fica com a mão, não vou orar, pode ficar já, vai abençoando, tá? Uma leitura, um recado pessoal em nome da igreja. Pastor Tércio, nesse dia tão especial, queremos expressar a sua importância para nós e o quanto somos gratos a Deus pela tua vida. Sabemos que não há nada nesse mundo capaz de te retribuir tanto amor e dedicação à nossa igreja. Na verdade, nem temos essa pretensão. Preferimos deixar que o próprio Jesus faça isso por nós. Só precisamos que a graça do Senhor permaneça em nossas vidas, nos ensinando e instruindo através da tua. Num mundo cada vez mais frio e egoísta, ver a tua entrega em amar e cuidar bem de pessoas vai muito além de um nobre exemplo. Nos revela o amor de Deus como Pai. E isso constrói a eternidade em nossos corações. Terção, te desejamos muito além do que esta vida pode te dar. Nossa oração é que teu galardão seja tão lindo quanto o exemplo da tua história para cada um de nós. Te amamos muito. Paizão, nosso coração realmente está cheio de alegria e gratidão pela vida do Tércio. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo teu lindo processo de restauração. Obrigado porque em momentos tão decisivos da vida dele, Pai, tu esteve com ele, Pai, fez ele ter novas histórias para poder repartir hoje, Pai, o teu agir, repartir esperança, Pai, transferir vida. Obrigado porque o Tércio tem sido instrumento teu, instrumento de cura, instrumento de proteção, Pai, obrigado. Nós podemos, como igreja de Jesus, como equipe pastoral, como pessoas que estão perto dele, te agradecer porque tu tem feito o Tércio um servo fiel, Pai. Obrigado porque ele vive o que ele prega o que ele vive, Pai. E como é bom estar perto de um homem assim, um homem de Deus íntegro, um homem de Deus que está crescendo, um dia de cada vez, que tem suas falhas, mas que está crescendo. Obrigado, Pai, obrigado por esse pastor, por esse líder, por esse homem, como a gente falou, tantas e tantas funções. Obrigado porque tu tem dado fôlego espiritual para o Tércio desempenhar essas funções, Pai. Obrigado porque ele tem pastoreado com tanto amor, com tanta entrega. Nós juntos aqui hoje como igreja de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dele, Pai. Orar pedindo que tu o livre das tentações, Pai, que nas provações tu possa impulsionar o Tércio para que ele vença essas provações um dia de cada vez, Pai. Nós te louvamos. Obrigado por toda essa família que nós tanto amamos. Obrigado pela vida da Martinha, da vida da Laila, pela vida da Radassa. Obrigado porque nós sabemos do amor que eles têm por essa igreja e sabemos do amor que essa igreja tem por essa família, Pai. Muito, muito obrigado. Nós celebramos os 43 anos do Tércio, pedimos a tua bênção e a tua direção sobre este novo ano, sobre cada decisão pessoal, ministerial, familiar, Pai. Que cada vez mais o Tércio seja conduzido pelo teu Santo Espírito, Pai. Essa é a nossa oração, com muita gratidão e com muita alegria. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.